Bem-vindo ao programa Família com Deus. Aqui você recebe muitas orientações da Bíblia para a felicidade da sua família. Queremos que você seja beneficiado com este programa e que a vida no seu lar seja feliz e abençoada. Mas para que isso aconteça, Jesus precisa estar no seu coração. Quando nos aproximamos do fim do ano, o clima natalino toma conta do ar. As cidades se enfeitam com luzes e imagens de anjos. As casas se tornam brilhantes, com luzes coloridas e piscantes, e músicas tradicionais ecoam por todos os lados. Árvores de Natal, com seus ornamentos, se tornam decoração obrigatória em cada sala. Em alguns lugares públicos, ou particulares mesmo, aparecem os presépios com animais, magos e anjos ao redor da manjedoura onde repousa um bebê. Um sentimento de paz e harmonia toma conta das pessoas que esquecem as desavenças e trocam presentes. Já ia me esquecendo do bom velhinho, o Papai Noel, com sua barba branca e traje vermelho, viajando numa carruagem voadora e visitando as casas das pessoas de bem. A ceia natalina, com família e amigos ao redor da mesa, é o ápice na comemoração do nascimento de Jesus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E desejamos um Feliz Natal por onde passamos. Qual a origem do Natal? Jesus nasceu mesmo no dia 25 de dezembro? Qual o significado dessa festa para a família cristã? Vamos pensar um pouco sobre essas questões e buscar as respostas necessárias. Existem muitas teorias a respeito da origem do Natal. Numa delas, a data 25 de dezembro provavelmente se originou com o antigo aniversário do deus filho Mitra, uma divindade pagã, alguns séculos antes do nascimento de Jesus. A influência de Mitra se tornou mais evidente no Império Romano durante os primeiros séculos da era cristã. Mitra era relacionado com o deus Sol, semita, Shamash, e seu culto se espalhou por toda a Ásia e Europa, onde era chamado Deus Sol, Invictus Mitra. Roma era bem conhecida por absorver as religiões e rituais pagãos dos povos conquistados. Dessa forma, converteu esse legado pagão a uma celebração do deus Saturno e do renascimento do deus Sol durante o período de inverno, no dia mais curto do ano, chamado de solstício. O feriado de inverno se tornou conhecido como Saturnália e começava na semana anterior a 25 de dezembro. Esse festival tinha como características a troca de presentes, os festejos, os cânticos e a proposital devassidão, com os sacerdotes de Saturno transportando grinaldas verdes em procissão ao redor de todo o templo romano. O Império Romano dominava, então, uma grande parte do mundo civilizado. Os imperadores que se sucediam tinham como alvo sempre aumentar seus domínios. Com a intenção de dominar também os cristãos, o imperador aparentemente se converteu ao cristianismo, misturando práticas religiosas com costumes pagãos. Por volta do século IV depois de Cristo, a festa pagã do Dia Solis foi cristianizada para comemorar também o nascimento de Jesus. Desde então, por meio da Igreja Romana, foi estabelecido o dia de Natal como festa cristã, adotada em todo o mundo por quase todas as religiões. Mas Jesus nasceu realmente em 25 de dezembro? Não existe nenhum registro histórico comprovando a data do nascimento de Jesus. Nem mesmo a Bíblia apresenta tal data. Na realidade, não era costume dos judeus comemorar a data do nascimento. Mas temos fatos relatados nas Escrituras Sagradas que nos dão
uma ideia sobre a época do nascimento de Jesus. Em Lucas, no capítulo 2, versos de 1 a 12, lemos a narrativa. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. E subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Nesse relato do nascimento de Jesus, ficamos sabendo a cidade em que ele nasceu, Belém, a cidade de Davi. Não há referência explícita à data, mas a história aponta, no versículo 8, que os pastores guardavam os rebanhos à noite. Isso indica claramente que a estação que vivenciavam naquele momento era depois das chuvas de abril e antes das de novembro, no período em que as ovelhas eram mantidas em campo aberto. Os invernos eram frios e chuvosos nas regiões montanhosas da Judéia. E se fosse o caso, os pastores teriam procurado abrigo das fortes chuvas de inverno, tanto para si mesmo quanto para os rebanhos. Considerando essas evidências a respeito da época do nascimento de Cristo, parece que situá-lo no outono preencheria melhor o padrão cronológico do contexto. O outono, no hemisfério norte, acontece entre os meses de julho a outubro, período provável do nascimento de Jesus. Quero chamar sua atenção para um ponto interessante. A história não nos dá certeza absoluta do dia do nascimento de Cristo. A Bíblia não nos informa a data precisa. Se o Senhor tivesse considerado esse conhecimento essencial para a nossa salvação, Ele teria se pronunciado através de seus profetas e apóstolos, para que pudéssemos saber tudo a respeito do assunto. Mas o silêncio das Escrituras sobre este ponto dá-nos a evidência de que ele nos foi ocultado por razões das mais sábias. Agora vem a pergunta: se o Natal tem origem pagã e não sabemos a data exata do nascimento de Jesus, que significado tem o Natal para as famílias cristãs? A comemoração do Natal em 25 de dezembro se tornou uma festa tão importante no nosso calendário, tão esperada e cheia de celebração, que nem reparamos que o principal personagem da festa é esquecido. Talvez apenas comentemos sobre o nascimento de Jesus, mas não entendemos nem explicamos aos nossos filhos o que significa Jesus ter nascido como ser humano. Ficamos tão empolgados com os presentes e a decoração que não pensamos no aniversariante. Em cada casa, em cada família, o Natal deve ser momento de reflexão espiritual. Não é meu propósito afirmar ou pôr em dúvida a conveniência de celebrar esse acontecimento nesse dia, e sim demorar-me sobre a infância e a vida do nosso Salvador.
É meu desígnio chamar a atenção das crianças para a maneira humilde pela qual o Redentor veio ao mundo. Todo o céu estava interessado no grande acontecimento da vinda de Cristo à Terra. Mensageiros celestiais vieram tornar conhecido aos humildes pastores que cuidavam de seus rebanhos durante a noite, nas planícies de Belém, o nascimento do Salvador, por muito tempo prometido e esperado. A primeira manifestação que atraiu a atenção dos pastores por ocasião do nascimento do Salvador foi uma luz fulgurante no céu estrelado, que os encheu de espanto e admiração. Os pastores, perplexos, quase não puderam compreender a preciosa mensagem que lhes foi transmitida pelos anjos. E quando a fulgurante luz havia se dissipado, disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Que incomparável amor Jesus manifestou por um mundo caído. Se os anjos cantaram porque o Salvador nasceu em Belém, nosso coração não há de ecoar o alegre coro: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens? Embora não saibamos o dia exato do nascimento de Cristo, queremos honrar esse acontecimento sagrado. Não permita, Deus, que alguém seja tão curto de vistas que passe por alto esse acontecimento por haver incerteza a respeito do tempo exato. Façamos o que estiver ao nosso alcance para firmar a mente das crianças nessas coisas que são preciosas para todo aquele que ama Jesus. Ensinemos-lhes como Jesus veio ao mundo trazer esperança, conforto, paz e felicidade a todos. Corresponda o coração de todos com grande alegria pelo inestimável dom do Filho de Deus. Quando Jesus esteve nesta terra, viveu para fazer o bem, para ajudar as pessoas. Ele curava, alimentava, ressuscitava, pregava e ensinava. Ninguém que buscava Jesus com alguma necessidade voltava sem que ela fosse suprida. Nós devemos adotar esse exemplo em nossa vida cristã. Os necessitados estão à nossa volta. Os desanimados, tristes e sofredores estão em todo lugar. Devemos ajudá-los em todo o tempo. Mas especialmente nessas ocasiões, como o Natal, devemos seguir o exemplo de Jesus. As festividades de Natal e Ano Novo podem e devem ser celebradas em favor dos necessitados. Deus é glorificado quando ajudamos as famílias necessitadas. Em Mateus, no capítulo 25, versos 37 a 40, encontramos as palavras de Jesus a esse respeito. Então os justos lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Prezado amigo, o verdadeiro sentido do Natal não está na data, nos presentes ou na árvore. O verdadeiro sentido está em entendermos por que Jesus nasceu, como ele viveu e por que morreu na cruz do Calvário. Não deixe que as luzes coloridas ou as músicas natalinas tirem a importância de Jesus na sua família. Vamos viver o verdadeiro Natal com Jesus. Vamos pedir a Jesus que nos ilumine através de uma oração? Querido Pai Celestial, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante de Ti neste momento, agradecidos porque Jesus veio a este mundo, nasceu e viveu
para a nossa alegria, para o nosso aprendizado e também morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Muito obrigado, Senhor, por esta bênção maravilhosa, por tão grande amor manifestado por nós. Agora, Senhor, te suplicamos que ao vivermos esta época de Natal, esta época em que há tantas festividades, que o verdadeiro espírito do Natal, que o sentimento de que Jesus veio a este mundo por nós, possa ser transmitido aos nossos filhos, às crianças e aos necessitados que estão ao nosso redor, para que eles possam sentir este amor de Deus através dos seus filhos, dos seus representantes, e assim o nome de Jesus seja exaltado e louvado. Nós te pedimos, Senhor, que em cada família em que se comemora o Natal, Jesus seja o centro das atenções, que Jesus seja o personagem principal e que Jesus habite em cada família que nos assiste neste momento. É o que te suplicamos, Senhor, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem e entende que outras pessoas também possam ser beneficiadas com ela, compartilhe. Faça com que outros, com seus amigos e vizinhos, também ouçam e assistam essa mensagem através do canal conectadoscomdeus.tv. Que Jesus te abençoe e esteja contigo hoje e sempre.